Imagine uma repartição pública completamente inusitada, com comportamentos extremamente atípicos. Bom, vocês vão dizer que isso é normal na repartição pública, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas essa é bem mais, vocês vão perceber que durante o conteúdo do vídeo, vocês vão perceber que essa ela é bem mais, muito bem mais inusitada. Pessoal, esse vídeo de hoje, essa resenha, trata-se do livro Diário de Repartição, que narra a história de um jovem servidor público recém-admitido, né, na repartição. Ele havia por muito tempo estudado para concursos e tal, e aí num certo momento ele conseguiu ali a tão sonhada investidura no cargo público, né? Tomou posse e foi começar a sua vida laboral ali na repartição pública. O livro ele tem três personagens que são assim, sempre estão envolvidos na história. Um é o Ayahuasca, que é o personagem principal, né? Que é o jovem que recém-admitido ali na repartição pública. O outro é o servidor John. E o outro, são três indivíduos, né? E o terceiro indivíduo é o Ravengar. Eu vou dizer para vocês mais ou menos a característica desses três indivíduos. O Ayahuasca, eu já disse, né? É o servidor novato ali, que entra no serviço público com uma ideia e com o passar do tempo ele percebe que era algo bem diferente do que ele imaginava. Servidor John é um servidor mais antigo, ele é o responsável ali por tratar os chamados que chegam na área. Essa é uma repartição, a área que o John, o Ravengar e o Jungle Boy, né, eles apelidam ele de Jungle Boy porque acham muito difícil falar Ayahuasca. E aí eles apelidam ele de Jungle Boy. Nós chamamos ele de Jungle Boy porque ele fala que é do centro-oeste, mas que é radicado no Amazonas. E aí o pessoal fala, então você vai ser o Jungle Boy. Esse é o Jungle Boy, né, que é o Ayahuasca, e John é um servidor mais antigo, e Ravengar é um servidor um pouco mais antigo do que John, só que não assume as mesmas responsabilidades que esse servidor. Ele vive muito ali viajando, jogando videogame dentro da repartição, e tem várias teorias de que ali possa ser uma Matrix, uma espécie de caverna do dragão, onde eles estão presos, né, e que o escolhido é o Ayahuasca, né, que chegou. Ele acha que o Ayahuasca, o Jungle Boy, é o escolhido para poder libertar eles. No decorrer da história, eles começam ali, o Jungle Boy começa a fazer parte, né, do grupo, a poder tratar os chamados de TI que chegam para eles resolver, e são chamados mais inusitados. Chega chamado de gerente pedindo para, apesar de eles serem servidores notados na área de TI, né, serem servidores de TI, de tecnologia da informação, eles são chamados para podar a grama do chefe na casa dele, para fazer serviços elétricos, inclusive para pegar o carro da repartição e fazer compras em supermercado. Coisas assim completamente inusitadas para ocorrer dentro de uma repartição pública, né? Ou não. E então eles começam a atender esses chamados, e aí com o passar da história eles vão conhecendo outros personagens, por exemplo, o ancião, que é um senhor que pratica o hinduísmo, né? Ele pratica muito yoga, hinduísmo, e ele fez um voto ele completamente abriu mão de todos os direitos dele, inclusive os corpóreos, ele abriu mão de tudo. Então ele usa ali uma tanga, uma turba na cabeça, né? Como se fosse um Dalsin mesmo do Street Fighter, quem lembra aí. E ele tá ali na repartição, faz alguns atendimentos também. Tem o chefe Maromba, que é um chefe ali da TI, que só fica malhando, né, na sala dele, ao invés de ajudar a resolver os problemas da repartição. Ele tem uma academia dentro da sala lá de atendimento. Tem outros personagens, né? E aí eles vão começando a atender os chamados e tal, e esse Ayahuasca cai um chamado para eles lá para poder, por exemplo, instalar um ponto de internet com um computador e tudo num presídio. E aí eles têm que levar os equipamentos do servidor John e o Jungle Boy.
Eles vão lá nesse presídio, eles chegam lá, o cara que abriu o chamado para eles instalarem é o chefe lá da cadeia, né? E aí o cara é servidor público e é chefe da cadeia. Você percebe tanto que essa repartição é inusitada. E aí eles voltam, né, desesperados, porque não sabem, falam assim, pô, esse cara, eu nunca vi esse cara na repartição, e ele pede para abrir esse chamado. Posteriormente eles chegam na repartição e aí tá havendo um problema no RH, e eles chegam lá, tem um servidor que estava afastado por atestado, por ser usuário de crack, e aí ele quebra todas as máquinas e a chefe do RH abre o chamado para eles irem lá para trocar esses computadores, mas na verdade quando eles chegam lá, ela quer que eles convençam aquele servidor a ir embora, né? Não ficar lá porque está quebrando tudo no RH. E esse servidor, do nada, pula do prédio, comete suicídio, né? Se mata. E eles, depois de um tempo, vão atender outros chamados, né? Atende um chamado, por exemplo, no servidor, lá na sala cofre, onde tem um servidor que está lotado lá, que ele fica plugado aos cabos, ele foi assim, completamente absorvido pelo sistema, tem até uma placa de patrimônio no calcanhar dele. Ele é o servidor da área, né, que fica lá, é o servidor mesmo, né, o servidor digitalmente falando, né, ele fica lá o tempo inteiro. Surge um outro chamado, e então esse chamado cai para eles lá, abrem o chamado dizendo que aquele servidor que cometeu o vídeo, ele tinha que ter fechado o ponto dele, e ele não fechou, e o ponto é digital. E só assim eles vão conseguir finalizar aquele chamado, depois de fechar o ponto daquele servidor que pulou lá do 8º andar da repartição, lá do RH, né? E aí com isso eles têm que pegar um coletor digital de ponto, né? E levar lá na casa do cara. Quando eles chegam lá, tá havendo velório, né, e tal, e aí eles chegam e falam, nossa, agora como a gente vai se identificar? E aí eles falam, né, o servidor John tem a brilhante ideia de dizer que eles estão ali para poder pagar o auxílio funeral para a viúva, porque ela tem direito ao auxílio funeral, apesar do marido ter cometido, né? E aí ela acredita nisso. E aí eles falam, não, então a gente vai lá vamos assinar a papelada. E aí o servidor John fala pro Jungle Boy, fala, olha, enquanto eu converso com ela, você leva a máquina lá no defunto, abre o caixão, que já estava aberto na verdade, né? Estava havendo o velório, e coleta o ponto dele. E aí, enquanto o servidor John está conversando com a viúva, o Jungle Boy chega lá perto do caixão, só que quando ele coleta o ponto, faz aquele barulhinho característico, né, de registro, e aí a mulher escuta e começa a olhar estranho para o servidor John e acusa eles de estarem ali coletando o ponto do marido. Ou seja, fica a analogia ali de que o cara, mesmo morto, ainda continua trabalhando, né? Uma paródia aí com a questão da nova previdência que foi aprovada, né? Que agora a pessoa aposenta ali com 80 anos, 90 anos, vai trabalhar até morrer, até mesmo depois de morrer. E aí o servidor John fala pro Jungle Boy, vamos correr porque deu ruim. E aí eles saem correndo e as pessoas do velório saem todo mundo correndo atrás deles. Eles conseguem escapar, conseguem voltar para a repartição, né? E nesse decorrer, em meio a todos esses chamados que estão sendo abertos, está ocorrendo dentro da repartição o CRIPA, que é um campeonato de rimas e ideologias, religiões dentro da repartição, que tem embates ali de ideologia, tem um pastor contra um esquerdista, tem um direitista contra o ancião, tem vários participantes lá que fazem parte desse campeonato, e aí eles deixam ali de atender os chamados por um tempo para poder assistir às disputas, né, do campeonato. E nisso, num dia de trabalho, o Jungle Boy chega para trabalhar e vai no banheiro, ele está apertado ali. E quando ele chega no banheiro, tem um mudo e tem um cara do outro lado que está ali praticando, por exemplo, uma bronha, né? E ele se vê numa situação mais ou menos tipo aquela do Érico Veríssimo, né? Não sei quem já leu o conto dele, que ele fala sobre um cara que ficou apertado numa situação do aeroporto, né? Mais ou menos a analogia é essa. E assim, pessoal, é uma história bem legal, é uma sátira do serviço público, né? De como é trabalhar no serviço público, as coisas absurdas que você vê no serviço público. Eu escrevi esse livro foi escrito por mim,
com base na minha experiência dentro do serviço público. É claro que todos os personagens ali são fictícios, né? Vocês vão ver ali que tem coisas assim que não tem nada a ver, mas que dá para pegar pelo menos fazer uma analogia com o que a gente vê na sociedade nossa hoje, e especificamente no serviço público, dentro das repartições públicas. É um olhar diferente, né? Para quem tem interesse, por exemplo, em fazer um concurso público, porque muitas vezes a pessoa faz o concurso, mas ela não imagina como é que funciona, como é lá dentro. E às vezes quando ela entra, ela passou ali às vezes 5, 10 anos da vida dela estudando, eu vi vários exemplos de pessoas assim, que chegou lá e falou, poxa, isso aqui não era o que eu imaginava. Só que aí a pessoa já ficou tanto tempo estudando para poder obter aquilo ali, que ela fala assim, agora eu vou ficar mesmo infeliz, mas eu vou continuar aqui. Eu conheço várias pessoas assim, conheço alguns que saíram, né, e se deram bem, e outros que não, continuaram ali infelizes, né, até hoje estão infelizes no cargo, mas não saem por conta do salário alto, né, por conta da estabilidade, ou porque não tem para onde ir. Ele é obrigado a ficar ali, o serviço público, o servidor público é uma carreira. Se você se dedicar a ela, se você sai, você não tem outra competência. A não ser que você tenha passado por uma área técnica, mas se não, se você sair, você muito provavelmente não vai conseguir ganhar o que você ganha lá, né? Trabalhando ali com uma área administrativa, por exemplo, nunca. Às vezes um administrativo do serviço público ele ganha 10 vezes mais do que um administrativo da área privada. E aí a pessoa fica nesse embate, vivendo ali de forma infeliz, né? Ganhando bem, mas ainda infeliz. Dinheiro, pessoal, não é tudo, viu? Não pensem que é, porque não é. A gente sabe aí que a depressão ela está ligada a questões mais psíquicas, né, comportamentais, do que a questão financeira. Se fosse assim, você não via milionários, e a questão da beleza também, né? Você não via milionários, não via pessoas aí extremamente bonitas, né? Por fora, pelo menos, cometendo suicídio. Eu não podia falar essa palavra aqui, eu vou até cortar ela. Cometendo esse ato aí, né, de tirar a própria vida. Entendeu? E então é isso, o vídeo de hoje era sobre isso, era sobre este livro, né, Diário de Repartição. Quem tiver interesse em adquirir o livro, esse livro foi escrito por mim, Souza Gomes, ele está na Amazon, eu vou deixar o link aí na descrição. Quem tiver interesse para ajudar a gente aí a divulgar o livro, né, compartilhar esse vídeo, curtir ele, compartilhar com seus amigos que gostam de ler sobre novos autores nacionais, né? Eu escrevi este livro e tem vários outros livros meus lá na Amazon, de vários temas diferentes, né? Eu pretendo lançar uma coletânea de um livro infanto-juvenil, que é o Infância Cringe, eu já lancei o primeiro, e aí vão ser vários outros que eu vou lançar. Então, assim, tem várias temáticas, e eu espero que vocês gostem, em algum momento, de pelo menos um dos livros, né, que eu escrevo. Então, pessoal, o vídeo de hoje era sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem aí com Deus e vamos em frente.